Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial Sonico. Depois de muito tempo dessa vez, eu fiquei sem nada para fazer. Depois sobrou um tempo aqui, eu tô fazendo mais um tutorial para vocês. Dessa vez eu decidi ir para a parte de programação. Como eu fazia vídeo de Expression 2 para Gears Mod, só que agora uma programação mais aplicada na área de informática hoje. A gente vai começar com o básico. A gente vai utilizar nenhuma linguagem de programação específica, assim, comercial. A gente vai usar o Portugal ou português estruturado, que é uma linguagem utilizada para desenvolver a lógica, é uma linguagem utilizada por a gente que está começando a área de programação. Então, várias outras linguagens de programação seguem essa mesma lógica, só que ponto de comandos, porque quando se trata de programação, a lógica ela é universal. A lógica para o desenvolvimento de um programa, depois essa é a parte fundamental. Se você desenvolvendo isso, você vai ser um bom programador. Independente se você não conhece a língua. Se você não conhece a língua, mas tem a lógica, é só você lá ler uma apostila e descobrir como é que é a sintaxe, os comandos, a sua lógica vai te ajudar a fazer o resto. Então a gente está usando aqui um programa chamado Visual G. Deixa eu ver se está aqui. Visual G. Esse programa pode ser baixado na descrição do vídeo, né? Visual. E a gente vai estar usando para fazer um programa hoje para descobrir se um número é primo ou não. Eu já vou dizer, não vai ser o programa mais, de maneira profissional dizendo, eficiente. Ele vai ter que fazer muitas operações, só que é a lógica básica do que um programador que está começando deve ter. A gente vai começar aqui. Esse código que aparece na tela já vem escrito no programa. Algoritmo é o nome do programa que a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar como primos. Barra barra é comentário, né? Não, o compilador não lê essas linhas, mas é importante colocar para organizar o seu programa. Função recebe um número n e verifica se é primo ou não. Autor eu vou colocar aqui, Sonico. Data. Variáveis. Aqui a gente vai definir as variáveis que a gente vai estar utilizando durante o processo. Eu vou estar colocando aqui a variável n, que é a variável que vai receber o valor que o usuário digitar. Então eu vou estar colocando uma variável chamada divisores. Por que divisores? Todo número primo ele tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Ou seja, muita gente acha que 1 é um número primo. 1 não é um número primo, ele só se divide por 1. Tá, eu sei que muita gente vai falar, mas 1 e ele mesmo é 1, mas de acordo com o que eu aprendi, ele não é um número primo, então mas não vamos discutir isso. Esse divisores vai ser a variável que vai armazenar quantos números possíveis são divisores dele. Ou seja, se essa variável for 2, significa que o número que o cara digitou é primo. Caso contrário, ele não é primo. A gente vai estar trabalhando com o número inteiro, então a gente vai dar um 2 pontos aqui, 2 pontos para atribuir qual o tipo da variável que a gente digitou, inteiro. A gente coloca lá inteiro, né? Eu vou colocar aqui uma nova variável para dar uma consistência, deixar um programa mais certo, mais bonito. Uma variável chamada OP, né? Você coloca o nome que você quiser, ou sair. E o nome o tipo dessa variável é caractere. Porque eu vou perguntar se o cara deseja sair, sim ou não. Ele vai receber uma letra, caractere, que vai estar verificando se ele vai fechar o programa ou voltar ao início. Vamos lá, início. Todo o código, o corpo principal fica entre os comandos início e fim algoritmo. Vou estar descendo aqui. Eu vou colocar um repita no começo. E ele vai repetir o código até que minúsculo sair igual sim. Então ele vai repetir o código inteiro, tudo que tiver aqui dentro, até que a variável, o texto que o usuário digitou seja sim.
Ou seja, deseja sair? Sim. Na hora que for sim, ele sai do laço e vai para o fim algoritmo. Essa função minusc é porque esse visual ele é case sensitive, ou seja, se você digitar um S maiúsculo ou um S minúsculo vai fazer a diferença. Então, em vez de eu criar uma condição para cada letra maiúscula ou minúscula, simplesmente eu utilizo a função minusc. Essa função permite que ela vai me retornar o valor do caractere, só que tudo em minúsculo. Então, se eu digitar S maiúsculo, ele vai me retornar S minúsculo. Qualquer coisa que eu digitar em maiúsculo, ele vai me retornar um minúsculo. Então, é por isso, a função é assim, minusc, aqui dentro você vai colocar a variável de string, de caractere que você vai estar recebendo. Então, por exemplo, se eu digitar x igual a sim, minusc y, e colocar y recebe, né? Agora vamos utilizar o código, o recebe, que é o igual, é seta para a esquerda, menor, e if no visual. X recebe sim, x igual a sim, x recebe minusc x. Ou seja, a variável x vai ser igual a sim e a variável y vai ser igual a sim, minúsculo. Percebe a diferença? Então, vamos lá, começar o código. Repita. Limpa a tela, comando utilizado para tirar tudo que está na tela. Então, toda vez que o cara digitei não quero sair, ele vai voltar para esse código, que é o primeiro código, vai limpar a tela para não ficar aquela poluição. Agora ele vai pedir um número para o usuário. E esse número ele não pode ser negativo. Tem que ser um número, na verdade, maior do que 0. Então a gente vai começar fazendo consistência, que se chama, que é para evitar que o usuário cause um erro no programa. Repita. Escreval, escreval é um comando utilizado para mandar mensagem para o usuário. Tem o escreva e o escreval. O escreval ele pula uma linha, então normalmente todo mundo só usa escreval. Abre parênteses, abre aspas, que é para digitar caractere. Digite um número natural maior que 0. Fechou parênteses, fechou aspas, fechou parênteses. Não precisa de ponto e vírgula, essa é a linguagem. Beleza, o usuário vai digitar um código. Ele vai ler, a gente vai utilizar o comando leia. A gente vai ler o que o usuário digitou na variável n. Certo? Então tudo que o usuário digitar vai ser armazenado na variável n. E ele vai repetir essa pergunta até que o n seja maior do que 0. Ou seja, se o cara digitar menos 5 que é maior do que 0, não, ele vai repetir, digite o número natural maior que 0. Ele vai digitar 0, se 0 é maior que 0, não, vai repetir, até o cara digitar um número maior que 0. Por exemplo, 5 é maior que 0, sim, sai do laço, vai para a parte de baixo. Beleza, fiz a consistência que vai definir a variável, o número que o usuário vai querer descobrir se é primo ou não. Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou adicionar mais uma variável aqui chamada C. A variável para contator, né, eu vou utilizar um laço chamado para. A gente vai fazer o seguinte, para C de 1 até n, faça. Esse comando ele vai pegar o C de 1, a partir de 1 até o número que o usuário digitou, ou seja, a variável C ela vai executar o código que está dentro dela até a variável C virar o número que o cara digitou. Por exemplo, o cara digita 5, C é 1. Ele vai executar todos os comandos aqui tendo C como 1. Acabou os comandos? Volta, C vira 2. Vai executar todas as instruções com C sendo 2. Volta, C vira 3. Daí vai executar todas as instruções tendo C como 3. Até ele chegar no 5. Na hora que ele chega no 5, ele sai do laço e passa para o próximo comando. Então, para C de 1 até N, faça. Eu vou explicar a lógica aqui que eu vou fazer. Eu tenho um número 11. Eu quero descobrir quantos divisores ele tem. Eu começo a dividir 11 por ele desde o número 1. Então eu vou fazer 11 dividido por 1, 11 dividido por 2, 11 dividido por 3, 11 dividido por 4, até 11 dividido por 11. Para fazer isso, a gente vai utilizar um comando chamado modo, né? Uma operação matemática, módulo. Um comando, no caso aqui é mod.
Em algumas linguagens é símbolo de porcentagem. O módulo nada mais é do que o resto da divisão. Por exemplo, uma maneira de descobrir se o número é par ou não é você fazer x mod 2 igual a 0. Porque todo número que for par dividido por 2, o resto vai ser 0. Então é uma maneira de você descobrir se o número é par ou ímpar. Se esse número mod 2 for 0, ele é par, caso contrário ele é ímpar. Então para descobrir se o número é divisor por ele ou não, você vai pegar um número n e dividir por 1, por exemplo. O módulo tem que ser 0. Se o módulo for 0, ou seja, se não tiver resto, significa que ele é divisível. Estou falando assim em inteiros. Então, por exemplo, se eu colocar 10, dividir 10 por 5, qual é o módulo de 10 mod 5? Ele vai dar igual a 0. Porque 10 dividido por 5 dá 2, resta 0. E mod é o resto da divisão. Então, foca nisso. Módulo é uma coisa que você vai usar muito na programação. Então a gente vai fazer o seguinte. Divisores aqui, eu vou falar para começar em 1. Divisores recebe 1, né? Ele vai ter que contar 2. Toda vez que resetar, toda vez que o cara falar não quero sair, ele vai voltar e voltar o divisor para 1, resetar ele, né? Senão ele vai ficar adicionando sem parar. E se ele começar no 0, daí ele vai começar de maneira errada. Beleza. Desculpa, divisor começa em 0, né? Porque senão ele ia parar em 3. Divisor é 0. Todo número é divisível por 1. Então, de cara, o divisor já vai ir para 1. E quando ele chegar nele mesmo, se for primo, ele vai para 2. Então, beleza, divisor começa em 0. É assim que você vai desenvolvendo a lógica, você vai desenvolvendo o programa. Então, para ser de 1 até n, faça. Eu quero que divisor C. Aqui eu vou colocar uma condição dentro do para. Se n mod C for igual a 0, ou seja, se o número que o cara digitou módulo o C, que vai variar de 1 até o número que o cara digitou, for igual a 0, significa que ele é divisível. Então, se n mod C é igual a 0, então divisores recebe divisores mais 1. Ele vai aumentar o valor de divisores. Tudo bem. Vamos fechar aqui em C, fecha a estrutura. E fim para. Acho que é isso. Não me lembro direito, mas é isso mesmo. Então esse aqui é o laço principal. Vamos fazer um teste de mesa rápido. 5, digitei 3. C recebe 1, né? Já especifiquei, de 1 até 3. 3 módulo 1 é igual a 0. 3 dividido por 1 dá 3, sobra 0. Sim, então divisor recebe divisor mais 1. 0 igual a 0 mais 1. Divisor vira 1. Fim C, ele vai voltar para cima. Daí o C vai virar transformar de 1 para 2. Bom, daí 3 módulo 2 é igual a 0? Não. 3 dividido por 2 não vai dar módulo 0. O resto vai sobrar, dá resto 1. Ele vai pular isso aqui. Daí ele volta para o começo. 1. C vai virar 3, porque é de 1 até 3. 3 dividido por 3 dá 1, sobra 0. Então 3 mod 3 é 0. Então ele vai para essa instrução. Divisor recebe divisor mais 1. Divisor era 1, fica 1 mais 1. Divisor é 2. Acabou. Acabou C, acabou o para. Divisores vale 2. Logo, o número é primo. Agora a gente vai ter que falar para o programa mostrar o resultado para o usuário. Porque até aqui ele vai calcular e vai encerrar o programa. Para mostrar o resultado para o usuário, a gente vai fazer uma outra estrutura condicional. Se divisores igual a 2, coloquei aqui dentro de parênteses. Se divisores igual a 2, então escrevam o número n é primo. Se tem 2 divisores, significa que é primo. Beleza, fechou essa estrutura. Fim C. Não, fim C não. Eu vou utilizar condicional composta.
para ficar menos c. Se divisor é igual a 2, então escrevam o número n é primo. Se não, escrevam o número n não é primo. Com espaço aqui. Então, se divisor for 2, o número é primo. Caso contrário, o número não é primo. Isso é óbvio. Deixar ele bem estruturado. Fim C. Beleza. Acabamos a parte, né, do cálculo do número primo. Vamos para a parte de consistência para ver se o usuário quer sair ou não. Repita. Escreva. Deseja sair? Sim. Não. Ele vai ler o que o usuário digitar na variável sair, que a gente especificou no começo. E ele vai repetir essa pergunta até que... Daí uma condição talvez meio confusa, mas... Até que a função minúscula, a gente vai estar usando de preferência sempre nesse caso, minúscula sair for igual a sim, ou minúscula sair for igual a não. Ou seja, ele vai ficar perguntando se o cara deseja sair até que o que ele digitar for S ou N. A gente utiliza a função minúscula para não ter que ficar fazendo com S maiúsculo, S minúsculo, N maiúsculo, N minúsculo. Já minúsculo, ele pega o que o usuário digitou, se for maiúsculo, ele já transforma para minúsculo e verifica por aí. Então, o cara digitou lá, deseja sair? O cara digita lá, Pyro. Pyro é igual a S? Não. Pyro é igual a N? Não. Repita, vai repetir até o cara digitar S ou N. Beleza. O cara digitou S ou N, acabou o programa. Digitou sim. Ele vai vir parar aqui, essa variável sim, vai sair, fim algoritmo. Se o cara digitar não, esse sair é igual a sim? Não. Então ele vai voltar para o começo. Então vamos ver onde as estruturas começam e terminam. O repita da primeira linha acaba aqui no final. Ou seja, ele vai repetir o programa inteiro até que sair seja sim. E o repita do começo é para verificar se o número é maior que zero. Aqui é a estrutura para. Dentro da estrutura para nós temos uma estrutura C, uma condicional simples. Depois uma condicional composta, que é C se não, para informar o usuário se o número é primo ou não. Mais uma estrutura repita, um laço, para impedir que o usuário escreva informe a variável errada, né? E início, fim algoritmo. Tem que ter. Agora a gente vai testar. Online algoritmo executar. Digite um número natural maior que zero. Vamos lá. Começar com 1. 1 não é primo. Correto. Deseja sair? Digita lá qualquer coisa. Pyro. Aí vai ficar perguntando. Deseja sair? Não. Beleza. Resetou, limpa a tela. Digite número natural maior do que zero. 2. O número 2 é primo. Tá certo? Não. Digite o número digite o número natural maior do que 3. Maior do que 0. Desculpa. 3. 3 é primo. Certo. 4. 4 não é primo. 11. 11 não é primo. 15.000. 14.001. Deu. 14.001 não é primo. Correto. Não. 101. 101 é primo. Certo. 30.000. 30.001. Espera. 30.001 não é primo. Agora, não sei se vocês perceberam. Deixa eu já sair sim. Vou colocar um S maiúsculo aqui. E ver que ele funciona do mesmo jeito. Fim da execução. Você percebeu que quando eu digitei 30.001 ele demorou para calcular? Por quê? Porque ele vai pegar o número 30.000 e ele vai fazer o C variar de 1 até 30.000. Ou seja, ele vai repetir isso daqui, ó, 30.000 vezes. Ele vai passar por esse laço 30.000 vezes. Ou seja, a lógica não está errada. Resolveu o meu problema? Resolveu. Só que em questão de eficiência de software, ele não é muito eficaz. Ele está pesado o programa. Só que para um programador que está começando agora, que não sabe nenhum comando complexo, como eu, por exemplo, a gente sabe o básico, que é repita, para, C, atribuição, escreval, não tem nada além disso.
uma funçãozinha de minúscula aqui. Isso que é importante, o programador desenvolver a lógica, né? Então, sempre que te derem algum problema, tenta não copiar de ninguém, não pesquisar na internet, tenta desenvolver o seu. Sempre da maneira mais leve, é claro. Esse foi o que eu consegui desenvolver quando esse exercício foi proposto pra mim, assim, a primeira vez. Tá certo? Então, é isso aí. Obrigado aí por assistirem. Desculpe a demora para enviar outro vídeo. E até a próxima. Qualquer dúvida, se eu tiver alguma coisa errada aqui, por favor me corrijam. Não sou nenhum programador expert. E qualquer dúvida, só me perguntar. Falou pra vocês. Obrigado.